esse é o nosso canal Vida de Salgadeira e um dos vídeos que vocês mais me pediram foi o vídeo dos churros. Então hoje eu vou mostrar para vocês a nossa receita de churros, é bem fácil. Vocês têm muitas dúvidas quanto ao congelamento e nós vamos falando sobre isso no decorrer desse vídeo. Muitas perguntas que vocês me fizeram eu vou respondendo aqui no vídeo. Aqui tá todos os ingredientes para nossa massa, já coloquei aqui. Essa aqui é a nossa Hot Mixer 14 da Bralix. Nós vamos fazer a nossa massa aqui. Eu já coloquei 2,5 litros de água, já coloquei aqui na panela. E aqui temos os nossos ingredientes. Aqui nós temos 150 gramas de margarina, pode ser a margarina aí que vocês gostam. Eu uso muito, gente, a predileta, a Claybon e a Quali. Vocês sempre me perguntam de marca, é as que eu uso mais, são essas três. Essa daqui é a predileta. Aí nós temos aqui 25 gramas de sal, que é uma colher, né? Uma colher de sopa. Aqui nós temos 400 gramas de açúcar, é o açúcar normal, o açúcar cristal, não é o açúcar refinado, é o açúcar cristal. Nós temos 50 ml de óleo, mas eu vou deixar tudo certinho para vocês na descrição do vídeo, essas quantidades aqui certinho. E aí, gente, eu uso também o corante, mas fica a critério de vocês. Eu uso esse daqui, ó, peguei porque vocês sempre me perguntam. Esse aqui é em pó e tem em gel também, tanto faz. Eu coloco sempre um pouquinho na minha massa. Tem gente, algumas pessoas me perguntaram sobre o churros colorido. Então, é esse corante aqui, é a mesma massa. Se você quiser fazer seus churros rosa, azul, é só mudar o corante. Esse aqui é o amarelo gema, como vocês podem ver, mas vocês podem usar outro. E a essência de baunilha, vocês também me perguntaram se pode usar outra essência. Pode sim, tem de laranja, tem várias essências. Se vocês quiserem mudar a essência, não vai mudar a massa, não vai alterar em nada a receita de vocês. Vocês podem colocar outra essência também. Hoje nós vamos usar a de baunilha. E aí a de baunilha eu coloco também algumas gotas, mas eu vou deixar a medida certinha aqui para vocês. Então vamos lá, vou colocar tudo aqui. Eu já coloco tudo aqui antes de ligar a maceira. Eu já coloco tudo para ficar mais fácil. Aí aqui o sal. O açúcar. E o óleo. Aí aqui, ó, vou colocar um pouquinho do nosso corante. Eu coloco só uma pitadinha, gente, porque ele colore muito. Ele fica bem... Se vocês quiserem deixar sem também natural, não tem problema. Tem gente que faz o de chocolate, aí usa o marrom. E a essência de baunilha também, vou colocar algumas gotinhas. E aqui a nossa essência de baunilha, algumas gotinhas. Se vocês quiserem colocar no vidro com gotas, gente, também pode. Eu sempre costumava colocar 10 gotas. Ou vocês podem, eu coloco assim mesmo um pouquinho, né? Vamos acender aqui, ó. O botão, gente, o segredo, aperta, segura um pouquinho e já aperta no verdinho. E aqui, ó, já acendeu e nós vamos deixar ferver agora. Vai ferver e aí nós vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. E esperando aqui ferver, só para fazer um lembrete, vocês me perguntam muito a marca da margarina. Como eu falei, né, eu uso a predileta, a Claybon e a Quali. E lembrando que tem que ser 80% lipídios, tá, gente? O segredo é esse, 80% lipídios. E o trigo também, vocês me perguntam. Ultimamente eu tô usando esse daqui, ó, o Herança. E eu uso também o número 1. Mas a gente usa, aqui
na receita 2,5 kg a 3 kg de trigo. Por quê? Algumas pessoas reclamaram que a massa acabou ficando mole, com 2,5 kg. Porque o trigo, ele dá uma diferença também. Então, vocês vão colocando, eu sempre uso 3 quilos, às vezes quase 3. Então, vocês colocam 2,5 kg e vê a consistência da massa de vocês. Se vocês acharem que precisa de mais, coloca mais um pouquinho e bate mais um pouco. Aqui, ó, já ferveu, então nós vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. Ó, nós vamos acrescentar o trigo. Aqui tem 2,5. E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, se eu vou precisar colocar mais um pouquinho de trigo. E aí nós vamos baixar aqui, ó, e vamos bater, né, a nossa massa, vamos apertar aqui no rearme e vamos apertar aqui para ligar ela. E aqui, esse botãozinho vocês vão regular para bater mais rápido ou mais devagar. Eu começo a bater bem devagar aqui e vai batendo. Eu sempre deixo bater 5 minutos. 5 minutinhos ela fica perfeita. Vou desligar aqui, ó, para vocês verem. A minha, gente, ficou perfeita assim, com essa receita, 2,5 kg de trigo. A minha sempre dá certo. Mas, como eu disse para vocês, eu já passei essa receita e algumas pessoas acharam que não ficou na consistência boa com 2,5 kg. Então, elas acrescentaram mais um pouquinho. E o trigo, né, varia sim, isso é verdade, mas o meu dá certo assim, exatamente essa receita que eu vou deixar aí para vocês. E aqui, ó, já tá bom, olhem a consistência dela, perfeita, tá vendo? Mas, de repente, o trigo de vocês é diferente pra mim. E esse tempo que eu deixei, 5 minutinhos, vocês notem que a massa fica bem elástica. Então, a minha, esse tempo, fica perfeita e essa quantidade de trigo. Aqui já tá pronta, vocês podem notar que desgruda bem da panela. E nós vamos deixar ela agora esfriar para passar na modeladora. Massa pronta, vamos colocar aqui, ó, para esfriar. Prontinha. E vocês podem abrir ela em cima da mesa, assim, ó. Vocês podem abrir com o rolo também. Tem gente que acaba pegando os pedaços assim dela, né? E deixando separado assim, ó. E abre, que ela vai esfriar mais rápido. Não tem... O doce, vocês me perguntam também. Outra pergunta, né? Muito feita. Gente, tô usando esse daqui agora, o Itaperuna, o doce de leite, né? E eu uso muito o chamego também. O chamego, a fábrica aqui na minha cidade, e eu uso bastante. Esse daqui também é muito bom. Eu gosto de mostrar as marcas, porque às vezes vocês acham aí na cidade de vocês. O chamego também, eu sempre usei esses dois. E o segredo do doce é o doce ser sem soro. Porque aqui, ó, ele, quando vocês pegam, olha a consistência dele, ó, bem cremoso, ó. Ele não é mole. O segredo é esse. Se for aquele doce muito molinho, ele vai abrir os churros de vocês. Esse aqui vocês podem ver que ele é bem grosso, ó. A gente mexe na vasilha, ele é bem grosso. Então, o segredo é esse. E agora nós vamos colocar o doce e a massa aqui, ó. Aqui ao lado da massa, já coloquei um pouquinho de massa aqui. E aqui o lado do recheio. Eu sempre coloco primeiro a massa e o recheio para depois colocar a grade de proteção, que eu já acho que adianta mais. Aí aqui, ó, vou colocar a massa mais um pouco. E vamos colocar o doce de leite. Aqui, ó. Não tem segredo, gente. E aí depois vocês vão repondo, né?
E aqui são os bicos que nós usamos para os churros, ó. Sempre vocês me perguntam qual bico que é. Gente, vai diferenciar. A picolina, ela já tem esse daqui, que é próprio para churros. Dá certinho o meu churros. Mas eu tinha uma outra modeladora e não era esse. Então, eu usava o menor. Como eu faço churro pequeno, de 10 gramas, então eu uso os menores. Então, ela já vem esse aqui, ó, o bico de massa, que é o bico dos churros. E vem esse biquinho aqui, que dá certinho para os nossos churros de 10 gramas. Esses aqui, gente, da picolina é o próprio para churros, tá bom? Ó, esse daqui é o de massa e esse daqui é o de doce de leite. O de doce, né? Se vocês forem fazer chocolate. Esse aqui é o próprio pro doce. Na minha outra modeladora não tem esse daqui, então eu usava o de massa mesmo. Na picolina já temos esse daqui, que é o próprio para doce. E aqui já colocamos, ó, o recheio, a massa, já colocamos aqui a grade de proteção. Dá para ir passando a massa e o recheio aqui pela grade. Quando eu estou começando, eu tiro porque aí já coloco mais quantidade, né? E depois a gente vai só repondo. Aí aqui, ó, nosso botão de ligar. Esse aqui, gente, esse Rzinho aqui é para zerar ela, ó, para você começar aí a sua contagem. Você vai querer saber quantos churros você fez. Lembrando que o nosso é o pequenininho. Se vocês quiserem aumentar, né? Porque o segredo, gente, é a prática. Aqui, ó, já tá descendo. E aí aqui ela vai descendo, ó, e vocês vão tirando, porque aqui só tem massa. E a gente vai tirando até começar a sair o doce. Aí aqui, ó, nós vamos ligar aqui para zerar, né? Como eu já falei. E vocês vão observando até começar a sair o doce. Eu não liguei, pode ver que eu não liguei o molde para cortar ainda, que eu vou esperando sair o doce. Enquanto não sai, vocês vão juntando lá a massa, não tem problema. Ó, começou a sair o doce, agora nós vamos começar a cortar. E aí aqui, ó, nós vamos ligar já o nosso formador. O primeiro vai sair um maior assim, não tem problema. Depois, se vocês quiserem, pode abrir, né, e tirar o doce, pra já começar a sair os churros assim, ó, perfeito. Olha que bonitinho os nossos churros de 10 gramas. Se sair algum imperfeito, gente, não tem problema. Vocês abrem, usa a massa, tira o doce, é assim mesmo. No começo, é assim mesmo, não tem como. E aqui, ó, eu parei um pouquinho para mostrar para vocês como que fica o recheio por dentro. Ó, esses aqui são os nossos churros de 10 gramas, ó. Bastante recheio, tá vendo? Bem recheadinho. Vou pegar mais um aqui para vocês verem como fica. Sai com recheio sim, gente. Eles são pequenininhos. E vai variar aí da modeladora de vocês, né? Mas geralmente quando a gente compra a modeladora já tem assistência técnica, vocês não precisam ter medo. A Abralix dá todo esse suporte, vocês compram, vocês vão ter, né, uma aula, uma videoaula lá ensinando, mostrando a mexer na modeladora para vocês fazerem assim, né? Os churros, o salgadinho. Quem não sabe, quem nunca mexeu, não precisa ter medo, né? E é a prática, eu sempre falo, gente, que é a prática, né? Vai na prática mesmo, vocês podem ver, ó, não racha, não tem nenhum aberto, sai bem perfeitinho da modeladora, bem recheado. E aí vocês me perguntam muito sobre o congelamento. E o ideal, gente, é ter um freezer só para os churros, para vocês deixarem só para os churros, não pode colocar muito aqui na vasilha. Eu coloco uma quantidade, vocês vão ver, eu vou colocar aqui, vou encher, eu parei para falar aqui com vocês. Vocês vão ver a quantidade que eu coloco, não pode colocar muito um em cima do outro. E realmente tem que ser um freezer só para os churros, para vocês congelarem bem os churros, né? Quem tem o ultra congelador, melhor, mas geralmente quando a gente está começando, eu não tenho esse ultra congelador, então a gente tem que deixar um freezer só para eles.
E aí essa receita de 2,5 kg de trigo rendeu mais ou menos 880 churros, porque saiu um aqui, mas o últimozinho, né, não ficou muito bonito. Então 880, 870, sempre tem algum que a gente abre, né, igual eu abri para vocês verem, algum que fica imperfeito. E aqui a nossa produção de hoje terminada, olha como renderam 2,5 kg de trigo, renderam todos esses churros. E agora nós vamos colocar no freezer. E aí, gente, não tem segredo, eu coloco assim mesmo no freezer, ó, a vasilha assim, uma sobre a outra, de acordo que vai encaixando, vou colocando, não precisa cobrir. Eu deixo, às vezes, eu vou tirando já da máquina, vai terminando de fazer, eu já vou colocando no freezer, para não ter risco de rachar. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês. E é só assim, bem fácil, bem simples. Vocês me perguntam também se essa massa dá para fazer os churros manual. Dá sim, né? Só vocês comprarem aquele... Eu ia comprar para mostrar para vocês, eu acabei esquecendo. Tem uma vasilhinha, né, de fazer os churros manual, que é só vocês colocarem a massa. Eu vi algumas pessoas fazendo e essa massa dá para fazer os churros à mão sim, né? Muita gente tem esse desejo aí de trabalhar com os churros e eu espero que seja sucesso aí para vocês essa massa. Não tem segredo, uma massa super fácil. E vai dar certo, vocês podem fazer de outro modelo, vocês podem fazer os churros maior também, aquele que a gente coloca, né, por cima, leite condensado, confete, inovar e fazer colorido também para festa. Enfim, essa massa vocês podem usar aí a criatividade e fazer outros tipos também. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal. Nós vamos estar sempre fazendo sorteio de algumas coisas aqui no nosso canal. Então compartilha aí para quem está começando, né? Vai ser uma ajuda. Um beijo aí para todos, até o próximo vídeo.